Os democratas portugueses vão novamente tentar ilegalizar um partido político. E nós sabemos que não há nada mais democrático do que tentar vencer um partido na secretaria. Bem-vindos à democracia. Eu digo constantemente que em Portugal, e aliás, eu admito que em nenhum lado do mundo existe democracia, mas em Portugal não existe uma república constitucional, não existe uma democracia porque nem os ditos democratas acreditam na democracia. Aqui está a prova. O Partido Chega é um partido que vem assustando a esquerda desde que era uma ideia. Desde que se começou a falar nessa possibilidade. E desde esse momento que se percebeu a intenção de se vencer fora das eleições este partido. Por outro lado, os snobs de esquerda, a esquerda caviar, a esquerda elitista, nunca pensou que este partido fosse sequer eleger para o Parlamento. Porque este pessoal vive em bolhas, eles vivem em câmaras de eco, eles não conhecem o pensamento das pessoas, eles andam longe da realidade. Então achavam isto é ridículo, nunca irão eleger. Elegeram 1, elegeram 12, estamos com 60. Nas eleições presidenciais, André Ventura teve 1.700.000 votos. É o pânico, não é? É o pânico nos democratas. E há aqui uma questão, eu não sou do Chega, eu não acredito que o Chega seja essa coisa toda do antissistema, mas gosto de ver aqui, estou a gostar de ver a casa arder e de vê-los em pânico, não por causa da democracia, mas porque estou a ver que estão a perder terreno, estão a perder poder e estão a perdê-lo para outros. Se os outros vão utilizar esse poder e essa influência de uma forma melhor ou pior, não sei e duvido. Ok? Mas eu estou a adorar este pânico. Entrou uma nova petição para a solicitar ou a pedir, pelo menos a discussão sobre a ilegalização do Partido Chega. E a Comissão dos Assuntos Constitucionais admitiu essa petição, juntando-a ao processo de uma outra petição. Vejam lá se adivinham quem foi a autora do relatório de admissibilidade desta petição. Exato, Isabel Moreira. Muito bem, excelente, claro. A suspeita do costume. Sempre que há coisas esquisitas, está lá Isabel Moreira no meio. Enfim, é o que temos. Ora bem, esta nova petição tem imensos signatários, 54. E nós estamos a falar sobre isso, uma petição de 54 malucos. Perdão, signatários. E como só tem 54 signatários, ou seja, tem menos de 2.500, sim. Ou seja, vocês perceberam, 54 é menos de 2.500 logo, não seria obrigatório um debate sobre a iniciativa, sobre esta iniciativa em comissão ou mesmo em plenário. Mas, enfim, os serviços técnicos do Parlamento acharam que incluíam esta petição na petição anterior e, portanto, como já tinha 12.200 mais ou menos assinaturas, foi admitido e veremos uma discussão no Parlamento sobre a possível extinção de um partido político. Viva a democracia, viva a República, camaradas. E porquê é que estes peticionários, estes 54 génios, querem pedir a ilegalização do partido? É porque não conseguem vencer nas outras. Perdão, não é por isso. É porque querem pôr fim a um partido de ideologia e propaganda fascista e inconstitucional. Ora, isto por si só também nos dá a entender que existe um fascismo constitucional, não é? Por amor de Deus. E depois, a questão que fica sempre no ar é o que é o fascismo, não é? O que é o fascismo? Não chega a dizer que algo é fascista e esse algo passa a ser fascista. E não é por vocês repetirem até a exaustão que passa a ser. Ok? Portanto, se o Chega é um partido fascista, digam-me, segundo que critérios é que o Chega é fascista? Eu não sei se o pessoal tem noção de aqui vários pormenores, mas o fascismo
é revolucionário pela sua própria natureza e é abertamente antidemocrático. Não é mais ou menos antidemocrático. O fascismo, estamos a falar da mesma coisa, o fascismo é abertamente antidemocrático. Não há um meio termo aqui. Eles não acreditam de todo na democracia. Portanto, não é revolucionário, não tem milícias paramilitares, não tem uma aversão à democracia, pelo contrário. Não sei. Mas talvez, pronto, convençam, definam o que é o fascismo e digam, mas não é, isto é o fascismo porque eu acho que sim, não. Vão a Mussolini, vão a Gentile e digam, não, isto é fascismo porque os ideólogos, os fundadores do fascismo, tinham estas características, defendiam este tipo de regime e o Chega defende exatamente a mesma coisa. E não é mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Não há meios termos aqui. Ok? Eu duvido que vocês consigam. Mas enfim. Até Isabel Moreira acha que a mera hipótese das bancadas pedirem a inconstitucionalidade do partido é descabida, claro. Claro que é. Claro que é descabido, por amor de Deus. No entanto, é descabido, mas vamos, é isso, não é? É descabido, mas manda-se o barro à parede e logo se vê. Eu não sei, estes democratas são um bocado esquisitos, não é? Porque, como digo, eles não são democratas. Aliás, quase ninguém é democrata. Ok? Quase ninguém é democrata. Mas estes são demasiado... Estes são mais próximos daquilo que seria o fascismo nesse aspecto, não é? Porque eles também são abertamente antidemocratas. São abertamente. Eles dizem que não, mas são. Porque uma coisa é... Nós podemos dizer, o Chega também diz que é democrático. Ok? Mas eu até ver não vi o Chega a propor nada que sugerisse o contrário. Já esta malta do PS, do LIVRE e afins, é constantemente. É constantemente. Eles convivem mal com a liberdade. Vocês convivem mal com isso. Respirem. Ok? Agora, vando a coisa... Não é que seja a sério, mas mais ou menos a sério. O pessoal da direita tem que abrir a pestana. E não é a do André Pestana. É os olhinhos mesmo. Tem que abrir os olhinhos. Porque isto é um conflito, é um confronto. Confrontos ideológicos. Há confrontos de narrativa, há confrontos políticos, parlamentares, etc. A esquerda não tem o mínimo problema em usar todos os meios ao seu alcance, e se for preciso mais alguns, para vencer. Enquanto a direita, principalmente a direita da esquerda, tende a ter receio de melindrar a esquerda. Não me chamem de fascista. Isso é que não. Não digam, não sou extremista, não digam que eu sou extremista. Vocês não têm que se justificar aquela gente. Não têm. Eles não interessam. Não interessam. Para este tipo de debate, não interessa. Tu não os vais convencer. E vê uma coisa. Se tu vais dançar com o diabo, na esperança de converter o diabo, quem vai ser convertido és tu. Ok? Ele é mais perto do que tu. Ok? Entendam isto. E o que eu quero deixar no ar é que a direita tem de passar a usar a força. A força, sim, a força da lei. A força do Estado. A propaganda. Tudo o que está ao seu alcance para vencer este confronto. Ok? Porque é exatamente o mesmo que eles fazem e eles, apesar de perderem de modo geral, ou estarem a perder terreno de modo geral, vão acabando por vencer as guerras a longo prazo. Porque, por um lado, como eu falei num vídeo que eu gravei anteriormente, temos os supostos conservadores a tomar decisões que agradem à esquerda. Logo, a esquerda acaba por governar sem estar no governo, sem assumir a responsabilidade. Okay? O que é ótimo. Vês as tuas ideias a serem concretizadas sem correr o risco de, se correrem mal, a culpa ser tua. Excelente. Temos que deixar isto. Mas têm de usar os mesmos métodos com esta gente. Acabou. É prender. É prender se for necessário. Sim, prender. É extinguir partidos também. Sim. Isso. Qual é o problema? Se para eles não há problema, porquê que para nós há problema? Não tem de a ver. Mas então eu também convivo mal com a liberdade.
estão-me a deixar também numa situação em que, como se costuma dizer, ou matas ou morres. Portanto, perdido por 100, perdido por 1000, vamos a isso. Pá. Comecem a legalizar também partidos, fazer petições para se ilegalizarem partidos de esquerda, tipo, ilegalizar o Bloco de Esquerda. Ou, epá, por aí fora, não é? Eu não vejo problema nenhum nisso, ou o LIVRE, ou o PS, porque não? Uma petição para se legalizar o PS. Não sei. Mas o que eu estou aqui a deixar no ar não é tanto estes exemplos em concreto, mas a ideia de não temos de nos vergar constantemente. Ok? Nós não os vamos convencer a vir para o nosso lado, embora hajam exceções, como foi o meu caso, em que em determinada altura eu percebi, eu estava daquele lado, ok? E eu percebi em determinada altura, comecei a perceber que algo não estava certo ali, comecei a refletir sobre mim, sobre as minhas crenças, sobre os meus posicionamentos, e fui chegando à conclusão que eu estava errado, dei de lado. Eu não estou aqui a fazer a tal sinalização de virtude, eu estou a dizer que é possível, mas será raro, será muito raro. Ok? As pessoas daquele lado têm uma convicção demasiado forte no seu nada para se mudarem para o algo. Ok? A ideia é sempre destruir. E nós podemos seguir a mesma linha deles e destruí-los para reconstruir em cima algo diferente. Essa é a ideia deles. Nós podemos usar as suas ideias contra eles mesmos, não há mal nenhum nisto. Se é legítimo para um lado, porque é que não é legítimo para o outro? Não é assim? Posto isto não vai dar em nada. Okay? Não, o Chega não vai ser legalizado, será uma coisa estúpida. Não vai acontecer, até porque se acontecesse no dia a seguir aparecia outro partido, ou o Chega entrava em grande força num outro partido qualquer que já exista e usasse a máquina desse partido para voltar a recuperar os mesmos votos, e iria conseguir. Iria conseguir. Portanto, não estou, da minha parte, não estou nada receoso também. Enfim, é um bocado irrelevante. Se o Chega em si. Não é que seja irrelevante se o Chega existe ou não, é-me irrelevante os posicionamentos ou o tamanho e a dimensão do Chega. Eu não sou militante de nenhum partido. Considero-me alguém de direita, alguém conservador. O termo tornou-me desta forma. Admito que daqui a uns anos eu possa ser visto como alguém de esquerda, depende do quão para a direita o país possa caminhar. Neste momento sou visto como alguém de direita porque o país caminhou muito para a esquerda e andamos assim. Subscrevam o canal, deixem comentários, deixem os vossos gostos, todas essas coisas, porque isso ajuda imenso a um canal, principalmente um canal que iniciou há poucos dias. E até um dia.